Meus irmãos, o que pode fazer uma igreja para fortalecer-se na unidade do Senhor, em meio a temores, a divisões, e como filhos e filhas do Senhor podem experimentar plena segurança e alegria mesmo diante das dificuldades? É uma pergunta importante. E a carta de Paulo aos Filipenses é uma proposta para nós respondermos essas questões. A igreja de Filipos enfrentava certas divisões, temores, por conta das cadeias que o apóstolo Paulo estava enfrentando, o momento ao qual ele estava sendo submetido. O apóstolo Paulo escreve essa carta, uma carta de amizade, uma carta onde ele expressa todo o seu carinho e afeto para todos aqueles irmãos. Uma carta repleta de palavras muito doces até do apóstolo Paulo, falando de quanto ele ama aqueles irmãos, o quanto ele deseja que Deus continue abençoando aqueles irmãos e pela memória que ele tem daquilo que Deus fez naquela igreja. Então, convido os irmãos, eu farei a leitura do capítulo 1, do versículo 1 até o verso 11. Peço que os irmãos me acompanhem. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a todos os outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, a carta ela é muito conhecida também pelo aspecto da alegria. Umas 16 vezes o apóstolo Paulo repete a alegria, ou ele ordena aos irmãos para alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então é conhecida também como a carta da alegria, e como já disse, é uma carta de amizade, uma carta onde o Paulo escreve para seus amigos, são amigos íntimos, aos quais ele deseja muito bem. Na introdução, dos versos 1 a 2, nós temos uma saudação. Farei apenas uma exposição rápida dessa saudação e adiantaremos. São apresentados aqui Paulo e Timóteo, ao qual ele é o plantador da igreja, o líder que estava ali, quando essa igreja foi plantada pelo Senhor através dele, e Timóteo, seu cooperador, que veremos mais à frente, também estava presente quando essa igreja nasceu, quando ela floresceu. Mas aqui é um componente interessante porque Paulo ele omite seu apostolado e afirma ser servo de Cristo. Sabemos que aqui é uma tradução da palavra que no original significa escravo de Cristo. Então ele se apresenta não como Paulo, o apóstolo, mas como Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então ele já dá um pouco adiantado o assunto e o teor da carta, da necessidade de sermos servos. Ele se apresenta como servo daqueles irmãos, como alguém que está a serviço deles e não para que seja servido por eles. Também ele inclui bispos e diáconos, presbíteros e diáconos, que são a liderança da igreja. Então a carta é endereçada para que toda a igreja lesse, mas que também recebesse especial atenção da liderança, pois na liderança havia questões também para serem tratadas, né? Mais à frente isso é abordado na carta, de divisão, da liderança manter a unidade. E a liderança cumpre este papel importante na unidade da igreja. Se a liderança da igreja não for unida, a igreja não será unida. Então, há este reflexo direto, porque a liderança pastoreia a igreja e a igreja reflete
a condição da liderança. Então, se a liderança é unida e serva, a igreja também será unida e serva. Ele também fala da graça e da paz, né? A graça é aquilo que é o favor e está ligado muito mais à expressão grega de carias, né? De uma dádiva, e a paz, o shalom. Então ele une essas duas questões, essas duas palavras, para falar de como eles deviam se comportar, com graça e com paz, buscando abençoar e buscando a paz uns com os outros. A partir do verso 13, ele começa uma saudação falando mais sobre a intercessão. Ele dá uma ação de graças e uma longa relato de intercessão por estes irmãos. Ele intercede. Paulo é um homem de oração. É um homem que não cessa de orar. É um homem que sua vida é marcada pela oração. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então ele rega as suas orações com súplicas, mas ele faz isso com alegria. O apóstolo Paulo, nós sabemos, ele já está em Roma preso e a partir dali ele não é mais solto. Ele não tem mais esperança, ou não tem expectativa de que ele seria solto, mas dali à frente ele seria de fato decapitado, ele seria morto por Roma. Mas a perspectiva da morte adiante fez com que ele se entristecesse. Muito pelo contrário, veremos à frente, né, que ele está em dúvida se ele quer estar com o Senhor ou ficar para servir aos irmãos. Fica dividido, porque se ele está no corpo, ele serve, mas se ele parte, está com o Senhor, que é melhor. Quem dera nós tivéssemos também essa posição, não é? Pela manhã, quando estudávamos o capítulo 13 da carta aos Hebreus, falávamos, né, sobre como que apesar da perseguição, os irmãos não deveriam deixar a perseverança. E a perseguição, apesar de dura, os irmãos deveriam continuar se alegrando e servindo uns aos outros, praticando a hospitalidade, praticando o bem e sendo prontos ao serviço. E aqui está o apóstolo Paulo, né? Pronto a servir a igreja e fazendo orações regadas de alegria pela cooperação de todos aqueles irmãos os quais participaram da graça de Deus com ele. Versículo 5. Pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então esses irmãos participaram da bênção do Senhor no evangelho. O apóstolo Paulo viu em primeira mão a experiência que aqueles irmãos tiveram com o poderoso evangelho de Jesus Cristo. Pela graça de Deus, nós temos o registro disso. Está em Atos, capítulo 16. Porque qual é o ponto? Não é Paulo que é o Senhor daquela igreja, é Deus. Deus é o Senhor e construtor da igreja. Não foi Paulo, pelo seu próprio manejo ou plano idealizado por si, que ele foi lá e não vou abrir uma igreja aqui. Não, foi o Senhor que enviou ele e seus companheiros até lá. Convido os irmãos a abrirem Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A proposta não é fazer uma exposição exaustiva do capítulo, mas apenas destacar alguns personagens ali, alguns eventos. Fica para outro momento, talvez um estudo ou uma série no livro de Atos, não é? Em resumo, o registro do início da igreja se encontra no livro de Atos, como já disse. Após Paulo tomar Timóteo para ser seu companheiro nas viagens missionárias, seguindo viagem, são impedidos pelo Espírito de ir até a Bitínia e descem para Troade. Ali, em visão, um varão macedônio lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Após navegarem, chegam então à cidade de Filipos. E no sábado, eles têm o primeiro encontro registrado. Então, o Espírito do Senhor impede que o apóstolo Paulo e seus companheiros já cheguem para determinada região. Eles atendem, são obedientes ao Espírito do Senhor, e Deus, em visão, envia, né, um mensageiro e diz que eles descerem até a Macedônia, pois eles clamavam por ajuda, né? Então a Macedônia havia uma necessidade de socorro. Socorro o quê? Material? Não, mas o socorro do Evangelho.
socorro de pessoas que precisavam ser libertas da escravidão, do pecado, Satanás. A partir do verso 11, nós temos o primeiro relato a respeito dos convertidos daquela cidade. Desculpa, verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a todos. Então Lídia é a primeira, ou pelo menos é o primeiro registro de alguém que é convertido ao Senhor na cidade de Filipos. Uma mulher vendedora de púrpura, uma mulher de posses, mas que precisava da graça do Senhor. Apesar de Lídia ser aqui classificada como uma mulher temente a Deus, ela necessitava de ouvir a mensagem do Evangelho. Ela necessitava de ouvir que não eram as obras dela que a salvavam, mas sim o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Lídia, ela aqui é semelhante a Cornélios, com quem Pedro tem um encontro. Cornélios era um homem também temente a Deus, que praticava boas obras, dava esmolas, mas precisava também ouvir a mensagem. Lídia tinha uma necessidade, a qual todos nós temos, ou tivemos pelo menos, a necessidade de nascer de novo. Não bastava somente Lídia ser temente a Deus. Não bastava somente a Lídia praticar aquilo que a lei previa. Era necessário que Lídia tivesse o seu coração aberto pela palavra do Senhor, no poder do Espírito Santo. Quantos ainda hoje não andam com certa aparência ou certa aparência de temor, mas sem terem seus corações abertos para a graça de Jesus Cristo no Evangelho? Essa semana eu vi uma reportagem da BBC sobre o Brasil liderar o ranking de países onde se crê em Deus ou se crê em algo, uma divindade superior. Também sabemos pela contagem do IBGE que 30% da população é declarada evangélica. Mas pegando esses 30%, quem de fato é nascido? Esses 70 milhões de pessoas. Quando ligamos a TV ou corremos aí redes sociais ou YouTube, vemos tanta coisa errada sendo anunciada, mensagens que não transformam corações, mensagens que são incapazes de transformar o homem pecador, porque não são mensagens do Evangelho. São mensagens de prosperidade, de vida tranquila, vida boa aqui e agora. Mas o mundo, especialmente o nosso país, precisa do Evangelho. É muita gente religiosa que precisa converter-se ao Senhor. Muita gente que está escravizada por uma fé cega, por uma religião cega, mas que precisa converter-se dos seus maus caminhos. Isso também é algo para nós refletirmos a respeito de nós mesmos. Estamos vivendo apenas uma religião de fachada? Somos aqueles chamados evangélicos nominais, evangélicos de IBGE agora, né? Antes falávamos do católico nominal ou católico não praticante. Hoje já se fala do evangélico nominal ou evangélico não praticante. Isso é uma contradição de termos, é um absurdo. Aqueles que de fato se identificam com o evangelho são transformados pela graça do Senhor. São pessoas que foram transportadas do império das trevas para o reino da luz. São pessoas que eram mortas em seus pecados, em seus delitos e pecados, e foram ressuscitadas para uma nova vida. E Lídia é um exemplo de pessoas que, apesar da aparência, precisavam ser convertidas. No nosso evangelismo, né, ontem o PH saiu para evangelizar, o apóstolo Paulo teve discernimento, obviamente, não deixaria passar. Ah, não, ela é uma irmã já, né? Já pratica tudo aqui, ela não é uma pessoa dada à imoralidade, e às vezes se contentaria talvez apenas com a aparência, mas não, ele anuncia o evangelho para ela.
Fala, olha, você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer o dom do Espírito Santo, o qual regenera o seu coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Então devemos anunciar o Evangelho. Não somente aqueles que vivem vidas imorais, mas aqueles que são religiosos. Principalmente os que são religiosos. Seja uma religião qualquer, ou seja, pessoas nominalmente evangélicas. Precisam conhecer o Senhor Jesus Cristo de fato. Mais à frente, outra pessoa também impactada pelo Evangelho. Versículos 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te. E ele, na mesma hora, saiu. Com licença, irmão. Aqui temos uma jovem escravizada pelo diabo. Uma jovem a qual a sua vida se baseava única e exclusivamente a satisfazer a vontade de Satanás e daqueles homens que eram impiedosos, os quais eram os senhores dela, os quais tinham lucro sobre a vida dela. Apesar de nós reconhecermos o poder de Jesus Cristo sobre Satanás e o seu triunfo final na cruz, porque sobre a cruz Jesus pisou a cabeça da serpente, ele destronou Satanás, a Bíblia não diz que ele não parou de agir. A Bíblia não diz que Satanás não está atuante, mas ela deixa muito claro que ele anda como um leão ao derredor e que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Nós devemos permanecer firmes e perseverantes, porque o diabo quer nos atingir. Aqui temos uma mulher que não tinha o Espírito Santo em seu coração e por isso ela era possessa por Satanás. Ela falava de coisas verdadeiras. Aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Era Satanás anunciando a verdade, porém com motivos enganosos. A ideia era que através desse anúncio que ela fazia, ela desacreditasse a mensagem dos apóstolos, do apóstolo Paulo e seus companheiros, confundindo a mensagem deles com qualquer outra mensagem ocultista da época. Então o apóstolo Paulo, após dias, ele fala: vamos parar com isso. Sai dela agora. Então, após isso ser feito, ela é liberta. Ela é exorcizada. Porém, não só ela é exorcizada, o lucro daqueles homens impiedosos também é exorcizado. A fonte de lucro daqueles homens acabou. Quem daria dinheiro para eles? De onde eles tirariam o sustento que aquela pobre moça dava para eles? Então, nós, antes de passarmos para o próximo ponto, devemos andar vigilantes. Assim como falamos do primeiro ponto, né? Satanás, um dos intentos dele é manter as pessoas, mesmo dentro da igreja, cegas. Às vezes a gente pensa, não, a pessoa começou a ir para a igreja, Satanás saiu do encalço dela, ou ele não a pode controlar mais. Não, se ela não nascer de novo, se ela não for revestida do Espírito de Deus, Satanás o tem nas mãos. Nós precisamos ter discernimento para que nas nossas vidas nós não demos, como no popular, demos brecha para que Satanás nos tente, para que nós caiamos nas suas armadilhas. Porque ele continua atuando. E devemos andar vigilantes. E é através do poder da palavra, através da oração, do jejum, como o Enzo falou hoje pela manhã, né? Jesus falou, essa casta não sai senão com jejum e oração. Devemos nos fortalecer no Senhor, meditarmos na palavra do Senhor, nos submetermos ao Senhor, e então ele fugirá de nós. Mas nós não devemos, de forma alguma, baixar a guarda, porque Satanás continua buscando alguém para tragar. Essa moça é liberta por um ato milagroso. Porém, isso gera para o apóstolo Paulo e seus companheiros uma tribulação, uma resposta àqueles homens a quem eram
senhores dela os levam, então, para os líderes da cidade, né? Deixa eu pegar o nome aqui. Eles levam Paulo e Silas para os pretores e estes os açoitam. Após os açoites, Paulo e Silas são presos. E então entra o nosso terceiro personagem, que é o carcereiro. Um homem que vivia para o Estado, um homem que era um servo do Estado. O carcereiro não era uma profissão qualquer, era alguém de status, era alguém com responsabilidades, porque ele guardava os presos de Roma. Nós sabemos que em outro momento, lá no livro de Atos, quando o Pedro é liberto, o homem que deixou ele escapar, ou que na verdade não teria como impedi-lo, foi morto. Esse carcereiro é a mesma coisa. Vamos ler o que acontece com o carcereiro a partir do versículo 27 do mesmo capítulo. Após tudo isso acontecer, de Paulo e Silas serem presos, eles são açoitados e são presos em uma cela. Porém, vemos eles cantando na sua prisão. Eles não esmoreceram. A prisão não foi um motivo de desânimo para eles. Certamente, aquele louvor fazia parte de um culto que eles começaram na prisão. Um culto ao Senhor, que achou por bem que eles participassem dos sofrimentos por aquele meio. Sentido na carne, sofrimento de Cristo. Semelhantes ao de Cristo, sendo açoitados, sendo presos. Mas eles louvam a Deus em meio ao sofrimento. Então, em meio a este louvor, Deus ele faz estremecer a terra e então ele sacode os alicerces da prisão e se abrem todas as portas. E todos se soltam das cadeias. Aqueles que estavam amarrados a tocos, aqueles que estavam com cadeias nas mãos e nos pés são libertos. Uma ação poderosa de Deus que tem um propósito que veremos à frente. Versículo 17. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então, aquele carcereiro perdeu de vista seu motivo de viver. Porque aquilo ali era a vida dele. E não somente isso, porque ele seria morto mais à frente. Ele teria que responder por aquilo que aconteceu. Ele não poderia simplesmente explicar, não, aconteceu um terremoto, tinha um culto aqui, aconteceu um terremoto e todo mundo sumiu. Não ia ter discussão. Ele seria submetido à tortura também, depois seria morto. Então, ele procura suicidar-se. 28. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Deus faz 2 milagres aqui. Deus ele abala as estruturas, mas Deus também faz um milagre moral, porque nenhum preso fugiu. É um milagre enorme, né? Porque tá preso, né? O normal é, a porta aberta, a linha, né? Mas há um milagre ali. Podemos supor que aqueles presos já tinham ouvido a mensagem do Evangelho. Para aqueles homens, aquela prisão talvez já não significasse mais nada. Porque, de fato, eles agora já estavam experimentando da verdadeira liberdade que só o Senhor Jesus pode dar. E Deus faz isso também com o intento de alcançar o carcereiro. Eu penso, o carcereiro era um homem de posição, um homem que tinha outros em suas mãos, que dava ordens, mas que certamente também ouviu a mensagem ali pregada, mas que permaneceu duro. Então Deus abala não somente os alicerces das cadeias, das prisões, mas Deus abala os alicerces do coração daquele homem. Aonde aquele homem se firmava na sua posição, no seu poder, no seu status, Deus arranca isso dele. Então ele vem desesperadamente falar: como eu posso ser salvo? Aquela mensagem que talvez ele tenha ouvido, certamente ouviu, agora calou no seu coração e ele percebeu a necessidade. Preciso ser salvo. Como faço para ser salvo? Então o apóstolo Paulo responde, né, a famosa resposta, né, do versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa.
Então vemos que o evangelho alcança todas essas pessoas. O carcereiro, ele é meio que o oposto de Lídia, que tem um processo um pouco mais tranquilo. Internamente, certamente, aquilo também abalou as estruturas do seu coração. Mas externamente foi algo mais tranquilo, ela aceitou a palavra, o Espírito Santo a convenceu, foi algo mais doce, digamos assim, suave. Mas para o carcereiro, Deus precisou chacoalhar a vida dele. Às vezes Deus faz isso. Deus chacoalha a nossa vida. A gente está numa posição tranquila, estamos vivendo aí, entramos naquilo que a gente chama de o automático da vida, né, cristã, no dia a dia. A gente vem para a igreja, participa de uma atividade ou outra, mas Deus precisa, às vezes, chacoalhar a gente também. Para nós nos voltarmos e lembrarmos a quem pertencemos. Que estilo de vida Deus quer que a gente viva. Mas, em falando de conversão, Deus também, por meio da nossa evangelização, às vezes Deus vai abalar as estruturas. Às vezes a nossa mensagem será chocante para as pessoas. Será ofensiva. Por mais tentemos usar até de palavras não tão persuasivas. Mas a partir do momento que nós dizemos para as pessoas, olha, só há um Salvador. Só há um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo, isso ofende as pessoas. Isso ofende. Já relatei uma vez evangelizando que a pessoa entendeu bem o evangelho. Entendeu muito bem que não quis. Ele falou, não, mas como assim? Eu faço tudo certo, eu não roubo, nunca matei, estou andando aqui na linha e quem roubou, quem matou, quem cometeu atrocidades, ele converter-se, crer no Senhor Jesus, ele será salvo. Eu falei, é isso. Entendeu bem a mensagem. Ele falou, eu não quero. Então eu não quero. Porque não é para mim. Deus não é justo. Ele não está vendo o quanto eu sou bom. Então a mensagem do Evangelho às vezes chega assim para as pessoas. Mas nós devemos ser fiéis. Porque essa às vezes será a resposta que eu entregar nas mãos do Senhor. Meu propósito aqui era apenas mostrar o que Paulo lembrava desta igreja. O que Deus fez naquela igreja. Porque Deus é quem fez isso. Não foi Paulo, não foi Silas, não foi Timóteo, foi Deus. Deus é o construtor, o autor e consumador da fé. Vamos voltar para a carta aos Filipenses. Verso 6. É o versículo que nós lemos com as crianças. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A salvação não depende de nós. Salvação não depende do nosso esforço. Salvação não depende do nosso mérito. Depende única e exclusivamente do Senhor, daquilo que Ele faz. Nossa segurança não está na capacidade de sermos santos, de alguma forma cumprirmos a lei. Nós vimos, né, e já quantas vezes nós repetimos a passagem do jovem rico, alguém que se julgava praticante da lei, mas que Jesus pega ele no seu tropeço, que era a ganância, a avareza. Então, nossos méritos não são capazes de nos tornar agradáveis ou aceitáveis diante de Deus. O único caminho é o do arrependimento e fé em Jesus Cristo, e confiança na sua obra consumada na cruz e confirmada na sua ressurreição. Outras religiões nada podem fazer para nos levar até Deus e nos dar segurança e alegria verdadeira. Que segurança e alegria Maomé oferece? Que segurança e alegria Kardec oferece? Buda, ou qualquer outra ideia, ou qualquer outra religião que o ser humano invente. Nenhuma pode oferecer segurança de verdade. Por quê? Porque só Jesus Cristo garante e nos dá certeza de que Deus irá nos preservar em perseverança. Aqui nós vemos aquilo que nós chamamos, né, dos 5 pontos do calvinismo, né, a perseverança de Deus nos seus filhos. Às vezes falam
de quem adota, né, a posição reformada, de não, vocês acreditam que qualquer um, independente do jeito que viva, vai chegar aos céus? Muito pelo contrário, ninguém falou isso. Deus preserva os seus filhos em perseverança. Há uma evidência de quem é filho de Deus, que é a perseverança. Temos falado disso nas Olimpíadas, né, por conta da carta aos Hebreus, a necessidade de perseverança. Aqueles que são filhos de Deus irão perseverar até o fim. Quem não é filho de Deus não vai perseverar até o fim. Eles de fato irão naufragar. Eles de fato não chegarão até o dia de Cristo Jesus santos e inculpáveis. Então Deus é o Senhor da salvação do começo ao fim. E Ele faz com que seus filhos deem bons frutos, que seus filhos evidenciem pela sua vida que Ele os salvou, que Ele transformou a vida dele. A pergunta que fica para nós é: você vê evidências disso em sua vida? Você vê evidências de que o Senhor transformou seu coração? De que o Senhor, como já falei, tirou você do império das trevas como uma árvore arraigada? Paulo fala isso, né? Deus nos desarraigou de uma vida ímpia e vazia e Deus nos transportou para o reino da luz do seu Filho amado. Há evidência disso em sua vida? Se não há evidência disso, é motivo de preocupação. É motivo de dobrar o joelho. É motivo de buscar o Senhor com lágrimas, até que o Senhor dê essa confirmação. Até que outros vejam isso em nós. Porque a confirmação também vem pela igreja. A igreja vê. Olha, ele dá bons frutos. Ela dá bons frutos. Ele e ela se deleitam no Senhor. A lei do Senhor é o seu prazer. Essa é a marca dos filhos. Eles perseveram. E como já disse, só Jesus faz isso. Nenhuma outra religião faz isso. Todas as outras religiões, qualquer outra proposta, é basicamente baseada em obras. É o que você faz. É o quanto que você se dedica. É o quanto que você trabalha. É só cansaço. Mas para nós, é descanso. Como a marca, né? Como o sinal da aliança, né? Mais para frente nós teremos uma aula na escola bíblica sobre a teologia do pacto, sobre a teologia das alianças do Senhor através da história. E um dos símbolos da aliança, que é a aliança do Sinai, é o sábado, é o descanso. Porque Deus deu descanso a eles. Eles deveriam descansar para se lembrarem de que Deus trabalha em favor deles. E nós agora invertemos, né? Na antiga aliança era trabalho, trabalho e descanso. Para nós que somos da nova aliança, é descanso, trabalho, trabalho. Nós começamos a nossa semana no descanso do Senhor. Hoje é o dia do nosso descanso, onde nós lembramos que não depende de nós, depende do Senhor. Depende daquilo que Ele fez através de nós. Mas também, seguindo adiante, a partir do verso 7, nós podemos entender esse versículo de uma outra maneira, que também é válida. Que não é somente a obra que Deus fez em nós, mas a obra que Deus faz através de nós. Como eu falei de evidências. Verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, de todos vós, porque vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Então ele demonstra mais uma vez seu afeto, reafirma a participação deles e fala, olha, que o vosso amor aumente mais e mais. E esse amor que aumenta mais e mais se redunda em obras, se redunda em cuidado uns com os outros. Se redunda e se transmite pelo serviço que aquela igreja deveria continuar manifestando. Aquela igreja é uma igreja que o apóstolo fala, olha, vocês me deram muito
mesmo vocês tendo pouco. É uma igreja que ofertou ao apóstolo Paulo, que sustentou ele, que fez isso com alegria. Isso foi o serviço deles. Da mesma forma, nós, quando Deus age em nós, isso não acaba em nós. A obra que Deus faz em nós não termina em nós e acabou. Não, beleza, eu estou salvo, posso só viver aguardando, né? Não, nós agora seguimos em serviço. Seguimos seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Mais à frente, no capítulo 2, ele fala, lembrará aquela igreja para terem o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não tomou para si esse direito, né, de ser como Deus, mas ele se tornou servo. A semelhança de homens se tornou servo. E nós devemos ser servos uns dos outros. Porque também assim mostraremos ao mundo que somos filhos de Deus. O Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, ele diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Havia uma necessidade daquela igreja promover a paz. Haviam divisões. Sintique e Evódia, haviam algumas outras questões. E de onde vem a solução? Vem da paz. A paz que ele já anunciou lá na saudação. Haja paz em seus relacionamentos. E mais à frente, no verso 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, a evidência da nossa salvação, que são as obras praticadas, são para a glória de Jesus Cristo. E nós vamos perseverar nessas obras até o dia que Jesus voltar. Porque Jesus voltará. Jesus virá. Deus queira. Claro, de fato Ele quer. Deus nos abençoe para nós sermos achados em serviço, em submissão, em adoração. Não preguiçosos. Não como aquelas virgens que não vigiaram, não guardaram o óleo para as lamparinas. Mas a nós cabe descansarmos na obra do Senhor. Descansar, falar, não depende de mim. Mas, ao mesmo tempo que nós descansamos na obra do Senhor, nós esticamos as nossas mangas, nós fortalecemos as nossas mãos, como diz o autor aos Hebreus, fortalecemos os joelhos trôpegos a serviço do reino de Jesus Cristo, não a serviço de nós mesmos. Então, encerrando, em Deus temos a alegria e segurança de que pertencemos a Ele, e alegria em sua presença, e seu serviço sacrificial, até que Jesus volte em glória e poder. Meus irmãos, que Deus nos faça servos uns dos outros, que nos dê segurança cada dia mais de que pertencemos a Ele. Segurança e alegria. Nós alegremente vamos suportar qualquer tribulação. Alegremente vamos receber do Senhor qualquer disciplina, porque temos Ele como Pai. Faremos isso em serviço sacrificial pelos outros. Quero convidar a subir aqui no púlpito o reverendo Antônio Carlos. O reverendo Antônio Carlos é pastor da Igreja de Vila Nilo e presidente do nosso presbitério. E eu o convido para fazer a oração final e impetrar a bênção. Vamos ficar em pé, meus irmãos, encerrarmos este culto com uma oração. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela segurança da nossa salvação. Te damos graças porque o Senhor é bondoso, Deus misericordioso, Deus de toda graça. Obrigado porque o Senhor alcançou os nossos corações, nos salvou, nos libertou, nos redimiu. Hoje nós somos o povo do Senhor, nós somos Teus. Obrigado pela grande obra que o Senhor realizou e tem realizado nas nossas vidas. Continua, Senhor, a nos guardar, proteger, abençoando, Pai, esta igreja, abençoando, Deus, o conselho, o ministro do Senhor, reverendo Fernando, sua família, protegendo, renovando as forças dos irmãos, guardando as suas vidas. Abençoa, Pai, o rebanho que aqui se reúne, o rebanho do Senhor, e continue a frutificar, como nós ouvimos nesta noite,
seja uma igreja amorosa, como temos visto e experimentado, uma igreja cheia desses frutos, ó Pai, de justiça, de amor, uma igreja que glorifica e louva o Teu santo e glorioso nome. Abençoa o Teu servo, Pai, confirma o chamado do Senhor no coração dele, continua, Senhor, a sustentá-lo nos seus caminhos e que ele se entregue de uma forma desimpedida e completa ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja com ele, Pai. Esteja conosco nesta semana. Vá à frente do Teu povo, dos Teus filhos, porque nós somos guardados, ó Pai, e só temos a segurança em Ti mesmo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós fazemos esta oração agradecidos e suplicando pela fé, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam sobre nós, seu povo, agora e para sempre. Amém, Senhor.